Áudio e vídeo número 4, regime de legalidade extraordinária. Vamos seguir, portanto, com a análise do estado de defesa, onde nós paramos no último áudio. Decretado o estado de defesa, uma primeira medida a ser tomada é a comunicação imediata ao Congresso Nacional, Poder Legislativo, o poder cujos membros são eleitos pelo povo, é o poder mais democrático que existe, com um protagonismo menor no sistema de governo presidencialista que é o nosso, ao contrário do sistema parlamentarista, em que o poder legislativo ele é o astro do sistema, né? Agora, o Congresso Nacional tem que ser imediatamente avisado pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, quando da decretação do estado de defesa. Decretado esse estado de defesa, o prazo para que o Presidente da República comunique ao Congresso Nacional é dentro de 24 horas da decretação, ok? O que o Congresso Nacional vai fazer nessa situação? Ele recebe a comunicação, as informações relativas ao porquê, as fundamentações, os limites, onde estará vigorando o estado de defesa, e ele terá que aprovar ou não. Em não aprovando, evidentemente que o estado de defesa deve cessar imediatamente. Em aprovando o estado de defesa, é importante que, do ponto de vista formal, a solenidade exigida em relação ao quórum é que a aprovação se dá por maioria absoluta. Isso significa dizer metade mais um dos efetivos membros da casa, não é? Bom, mas e se o Congresso Nacional se encontrar em recesso, período de dezembro, por exemplo, início de janeiro, não é? Dá-se aí a necessidade de convocação extraordinária no prazo máximo de 5 dias. Quer dizer, o Poder Legislativo tem que estar totalmente conectado com os fatos. Ele não pode deixar de acompanhar de forma bem próxima esses fatos, não é? E aí, uma vez ciente recebida a comunicação, uma outra medida que o presidente deve fazer é encaminhar o decreto, porque o estado de defesa ele é declarado por decreto, o decreto que estabelecerá os limites desse estado de defesa. Quanto tempo vai perdurar dentro daquele prazo de 30 dias? Qual é a região onde ele estará vigorando? Por quê? Quais as razões que fundamentam? Estamos realmente diante de uma situação de perigo e ameaça à ordem democrática? Ela já sofreu uma ruptura? Enfim, este decreto tem que ser encaminhado ao Poder Legislativo, evidentemente, para que ele possa decidir. E ele deve apreciar esse decreto dentro do prazo de 10 dias contados do recebimento. Isso é muito importante. Esse é o tipo de questãozinha que cai na OAB, não é? E mesmo que esteja em recesso, período de férias, por exemplo, enquanto perdurar o estado de defesa, o Congresso Nacional terá que se manter aberto, acompanhando nas suas atividades a execução desse estado de defesa, né? E apenas repetindo que, uma vez rejeitado o estado de defesa, ele deve cessar imediatamente. Ocorre que o estado de defesa pode não fazer surtir os efeitos desejados, não é, por quem o decretou, para que aquele regime de legalidade extraordinária efetivamente provoque a restauração do Estado democrático de direito, das instituições, da normalidade das instituições. Só ressaltando aqui, então, é decretado o estado de defesa pelo Poder Executivo, Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, Conselho da República. Deve ser também imediatamente comunicado da decretação o Poder Legislativo, que deverá manter uma comissão, inclusive de 5 membros, acompanhando a execução do estado de defesa. Enquanto perdurar o estado de defesa, o Poder Legislativo está atuando. E o Poder Judiciário também deverá se manter atento à execução desse estado de defesa, especialmente em relação às prisões. Foi o que nós falamos até agora. Mas, como eu dizia, pode ser que esse estado de defesa
não faça surtir o efeito esperado, não é? Mesmo que ele sofra uma prorrogação por mais 30 dias, que eu já falei que é possível. Nesse sentido, pode-se decretar, não é, uma outra situação que provoca uma escalada nessa pirâmide de medidas e ações excepcionais, e que é o estado de sítio, né? O estado de sítio é previsto no artigo 137 da Constituição Federal. E como é que se dá? Como é que é operacionalizado? Primeiro, a primeira pergunta é: quando pode o estado de sítio ser decretado? Não é? Primeiro caso, numa situação de grave repercussão nacional, diante de fatos que comprovem que aquele estado de defesa não foi adequado, não foi suficiente. Então, o início de uma guerra civil, de uma conflagração social, com mortos, muita violência, e que a estrutura usual não é mais capaz de debelar, não é? Também numa situação de declaração de guerra. Evidentemente, uma guerra travada com outro Estado soberano requer o estado de sítio, porque aí é uma situação totalmente excepcional em que o país se volta para um processo de alto grau de violência, alto índice de mortes, especialmente entre os jovens, queda e colapso da economia, da própria infraestrutura do país, e isso requer a decretação de uma medida excepcional. Apenas para vocês terem uma ideia, na Guerra Civil da Síria, o país já se encontrava sob um estado de emergência há 40 anos. Né? A resposta a uma agressão estrangeira armada também pode justificar a decretação do estado de sítio. Né? Então, quais são os requisitos para a sua decretação? Vamos ver esses requisitos agora no próximo áudio e vídeo, ok? Notando sempre que estamos tratando aqui de situação que exige uma ameaça excepcional à democracia e às suas instituições. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, ok, pessoal? Então, vamos ao próximo áudio e vídeo.